No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 excelentes ações baratas por menos de R$ 5 para principalmente quem está começando, tem pouco dinheiro e é um pequeno investidor. Quando você está começando, geralmente você vai receber um dividendo muito baixo. E isso acontece com todo mundo que investe pouco dinheiro. A minha carteira mesmo, por exemplo, no mês 3 de 2023, quando eu tinha acabado de começar, rendeu R$ 6,87 de dividendos. No mês 5, R$ 58. No mês 6, R$ 12. No mês 8, R$ 93. Aí no mês 9, R$ 40. E essas ações mais baratas, fica muito mais fácil você comprar ações, porque esses trocados que você vai recebendo de dividendos, você consegue reinvestir em novas ações. Agora, se você só tem ações caras na sua carteira, por exemplo, R$ 40, R$ 50, esse dividendo que eu teria recebido no mês 6 de 2023, eu não conseguiria comprar nenhuma ação cara, mas R$ 12 era capaz de comprar 2 a 3 ações baratas. E foi isso que aconteceu. Pegando por exemplo, lá no mês 1 de 2023, eu comprei 3 ações da Klabin a R$ 3,93, então aqueles trocadinhos que também sobra do aporte, você consegue comprar ações baratas. Comprei depois 3 ações no mês 3 com dividendo a R$ 3,96, custou menos de R$ 12 e assim foi indo. Os trocados, eu fui comprando novas ações que são baratas. E antes de te mostrar as ações, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. A primeira ação que eu quero te mostrar não é uma ação tão perene como diz Luiz Barsi, mas outro grande investidor, como por exemplo Lírio Parisotto, na verdade ele é bem maior do que o Barsi, tem mais de 10 bilhões de reais, também investe em empresas de commodities, mais especificamente no minério de ferro e em mineradoras. Então esse tipo de empresa você tem que comprar num bom preço e tem que saber que tem anos de baixa e anos de alta. E a CSN Mineração, ela custa exatamente R$ 5. É uma ação que subiu somente 20% neste ano e está pagando um dividendo bem alto. Sendo que nos últimos 2 anos, que é uma empresa ainda recentemente listada aqui no novo mercado na Bolsa de Valores, rendeu já 24%. Claro que é pouco tempo ainda para tomar alguma conclusão, mas está gerando valor para o acionista. O seu preço sob valor patrimonial, comparado à sua média, é baixo, mas como temos poucos anos ainda para comparar, o que temos que observar é os anos que ela estava mais cara, que era 2020 e 2023, então ela está abaixo destes anos. O seu PL também está bem próximo à sua média e abaixo dos anos que ela estava muito cara, também um ponto positivo. E é uma empresa que vem mantendo boas margens, está em decréscimo, até porque em 2023 o minério de ferro estava num patamar muito baixo, agora que está reagindo, e mesmo assim uma margem de 18 a 20% é uma margem muito boa. Então não tem margens tão apertadas para passar sufoco em qualquer crise. Nos últimos 2 anos o seu payout está bem elevado, distribuindo além do seu lucro, ou seja, o seu caixa, mas 2021 foi um payout bem baixo, 32%. O retorno sobre o seu patrimônio está em 33%, então é um retorno muito alto e inclusive está na média. Teve anos que chegou a mais de 40%. É um retorno excelente que, se ela conseguir manter esse mesmo retorno, esse ROI no longo prazo, certamente terá uma boa rentabilidade, assim como diz Warren Buffett. Ele é um dos principais entusiastas em empresas com altos ROIs. O seu ROI, que também é o retorno sobre o capital, está em 25%, então aloca muito bem o capital, ao ponto de compensar pegar dívidas, porque a rentabilidade do seu capital é acima da dívida captada, mas por outro lado ela não tem dívidas, está negativo, então você não terá problemas com dívidas, pelo menos agora no curto e médio prazo. De liquidez corrente, ou seja, capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo, está em 2,14, é uma capacidade muito boa. O seu crescimento de lucro está negativo, porque justamente esse ano tivemos uma queda, por causa do minério de ferro, mas é normal de empresas assim passar por ciclos, inclusive teve um lucro maior em 2023 que 2022. Então quando você investe em empresas de commodities, você sabe que o lucro vai oscilar bastante e a cotação precisa acompanhar para você fazer uma boa compra. E foi justamente isso que aconteceu. Em 2021, quando ela estava com o seu lucro máximo, ela custou R$10 e foi caindo de lá para cá, acompanhando o seu lucro, que também caiu. Então foi uma queda entre aspas saudável, foi justificada pelo seu lucro e agora está retomando porque o seu lucro também voltou a crescer. E é uma empresa que por enquanto nunca deu prejuízo, então para este ramo é um bom indicador, tem um ROI alto, tem mais de 5 anos de bolsa, uma liquidez diária de mais de 2 milhões por dia, então para o pequeno investidor é mais do que o suficiente. A média de dividendos está bem alta,
porque como eu disse, empresas de commodities, quando estão no ciclo de alta, pagam um yield muito alto também. Mas podemos esperar um bom dividendo pela frente, sendo que o atual está marcando 13,29%, mas é com base em 2023, o pagamento vai ser lá no final de 2024, correspondente ao ano fiscal de 2023. De qualquer forma, colocando em dividendos pagos, aí sim não consta em 2024, mas pagam um bom dividendo em 2023, 78 centavos, e 2022, 92 centavos, 2021, 47 centavos. Então, mesmo com um payout de cerca de 32% em 2021, um payout saudável, pagou um excelente dividendo, quase 10% na cotação de hoje. E aqui fala um pouco mais sobre a empresa, é a segunda maior empresa exportadora do minério de ferro aqui no Brasil, só perde para a Vale, além de estar classificada também entre as 5 mais competitivas do mercado transoceânico. Então é uma empresa que tem o seu valor, tem o seu destaque e obviamente por se tratar de uma empresa ligada a commodities, vai oscilar bastante, tenha isso em mente, mas faz parte do jogo se você entende esse setor. Tem investidores bilionários que têm várias empresas de commodities na carteira, sendo que ela é uma empresa com 27 bilhões de valor de mercado, ou seja, tem um valor considerável, tem 100% de tag along, caso a empresa for vendida você recebe 100% do valor negociado e tem um bom free float de mais de 20%, então indica que a empresa não quer somente financiadores, mas sim sócios. E em 2021, quando o minério de ferro estava nos seus topos, ela chegou a 6,37 bilhões de lucro, atualmente 3,57. Como eu disse, houve uma correção na sua cotação justamente por isso. Obviamente, daqui a alguns anos, voltar esse preço praticado do minério de ferro lá em cima de novo, ela pode ter um lucro bem explosivo, superando 2021, a cotação sobe junto e paga um yield muito alto, principalmente o yield on cost, já que você comprou barato. E hoje, na verdade, o seu lucro está acima da sua cotação, então há uma assimetria de mercado, ou seja, ela deveria estar valendo por volta de 5 a 6 reais. É uma excelente empresa que faz parte dos principais setores aqui no Brasil, porém não é perene. É uma empresa feita de ciclos, mas que pode sim te proporcionar um ótimo resultado e um bom crescimento de capital. De qualquer forma, eu não concentraria um grande capital nesse tipo de empresa. Você pode sim ter na sua carteira, mas eu não ultrapassaria de 10% do total da minha carteira, até porque é muito volátil. Mas é como dizem, o risco é proporcional ao retorno. A outra empresa que não tem como deixar de fora é a Sanepar. É uma das melhores empresas no ramo de saneamento, ainda está com bastante desconto, está com dividendo por volta de 6%, mas com bom potencial pela frente, tem suas receitas também reajustadas por índices inflacionários, assim como empresas de energia, e tem um desconto por ser estatal que compensa num dividendo maior e numa valorização num prêmio de risco maior também. É uma ação que em 5 anos rendeu quase 200%, então gerou bastante valor para o acionista. O seu preço sob valor patrimonial de 0,77 é acima da sua média, mas ela foi distorcida por causa de 2016, 15 e 14, então não se engane. Comparado a 2020 e comparado ao ano passado, ela está mais barata. O seu PL de 5 vezes é um excelente PL também que foi distorcido por causa de anos anteriores, mas é mais barato que 2020 e 2021 e mais barato que 2023, sendo que um PL de 5 vezes é bem abaixo da média do Ibovespa. Ela possui uma margem muito alta também, de 24% aproximadamente, uma empresa que não passa sufoco tão fácil. Ela tem um payout ultimamente mais reduzido, mas isso não é um ponto negativo, porque se ela precisa quitar suas dívidas ou então reduzir elas e continuar crescendo, ela diminui um pouco o dividendo e você pode observar que mesmo ela pagando esse payout menor de 28, 30%, ela consegue distribuir um dividendo por volta de 6 a 7%. Então, fazendo uma conta de pedreiro, se com 30% de payout paga um dividendo de 6%, se ela pagar 60% de payout, um dividendo de 12%. Isso sem contar, claro, o aumento no lucro, que também iria aumentar o dividendo. Então é uma empresa que tem muito potencial pela frente nesse quesito de aumento de dividendos. Sendo que por ela ser de um ramo também bem perene, ela pode sim, nos próximos anos, aumentar o payout, se conseguir reduzir um pouco sua dívida ou então não ter mais tanto para onde investir. Podemos dizer que a sua média seria um payout de 40%, que poderia proporcionar um dividendo de 8 a 10%. E ela tem também um ROI de 15%, é um ROI aceitável, um ROI que também mediano de 12%. Já é um ROI que é o suficiente para ganhar, por exemplo, em renda fixa e ser acima do custo de capital das suas dívidas adquiridas. Sendo que, por exemplo, o ROI está nessa média
e 2019 chegou a um ROI de 13%. Sendo que na verdade a sua dívida nem é tão alta, é 1,59. É uma dívida por enquanto bem tranquila, sendo que ela possui um crescimento de lucro médio por volta da inflação, até porque a sua receita é reajustada por índices inflacionários também. Então é uma proteção a mais contra a nossa inflação aqui no Brasil. E ela tem uma liquidez corrente de 1,41, é uma boa capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. É uma empresa também que nunca deu prejuízo, então é um ponto muito positivo, até porque é uma empresa muito perene também. E na questão de dividendos, obviamente que 2014, 15 e 16 foi fora da curva, algo não recorrente, mas nos anos anteriores pagou um dividendo por volta de 8% a 6%. 2020 foi mais fraco por causa da pandemia, aí 2019, 18 e 17 foi um dividendo bem alto. Esse talvez seria um dos principais pontos negativos que você precisa entender, é a frequência, a demora para pagar os dividendos. Por exemplo, teve um dividendo que ela anunciou no mês 6 de 2022, pagou somente no mês 6 de 2023, um ano para pagar dividendos. Então realmente não tem como esconder isso, é um ponto negativo. Para algumas pessoas, no entanto, porque o que vai importar para o longo prazo é o retorno que a empresa vai te dar com valorização e também dividendos. Então é importante focar no retorno total ao acionista, com dividendos, valorização, bonificações, recompra de ações e também subscrições. Mas de fato, para quem busca dividendos no curto prazo, é um ponto negativo, sendo que ela paga em torno de 2 a 3 vezes por ano. Em 2022 pagou 3 vezes, em 2021 2 vezes, 2020 também 2 vezes e 2023 2 vezes também, sendo no mês 6 e no mês 12. A questão do seu lucro chega até a ser bonito de ver, é um crescimento desde 2015, todos os anos. 2015, 16, 17, 18, 19, 2020 não cresceu por causa da pandemia, aí 2021 voltou a crescer, 2022 praticamente igualou e agora 2023 um lucro ainda maior, então está numa crescente de lucros, um ponto muito positivo. Ela é uma empresa que no próprio nome já diz Sanepar, ela atua no Paraná e também em Porto União, em 345 cidades em saneamento básico. Então está no setor BEST do Barsi, Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecomunicações. É uma empresa muito perene, sendo que é uma empresa que entrou na bolsa nos anos 2000, foi fundada em 1963, então tem bastante tempo também de criação. Além de ser, claro, uma empresa ainda pequena, então tem o fator tamanho a seu favor, com 7,79 bilhões de valor de mercado e 100% de tag along, com um free float bem alto por sinal. Então nesses quesitos acabou passando tranquilamente. Sua receita também cresceu como se fosse uma escadinha igual ao seu lucro, então não foi algo desproporcional, é uma empresa que manteve boas margens, um bom lucro e uma boa receita. E a partir de 2021, começamos a ver uma distorção no seu lucro líquido com sua cotação. Pelo seu lucro de hoje, ela deveria estar valendo por volta de R$ 6. Não vou nem entrar no caso da indenização que ela pode receber da União, na verdade já foi até confirmado, de mais de 3 bilhões e meio. Esse é assunto para outro vídeo e é algo não recorrente. Não compre ações pelo efeito não recorrente, mas sim pelo benefício e pela geração de valor que ela vai te proporcionar. Mas de fato há uma distorção nos últimos anos, sua cotação está abaixo do seu lucro, ou seja, uma assimetria favorável para quem deseja comprar. Em 2020 e 2019, quando ela estava muito cara, aí sim a cotação estava acima do seu lucro. Então de fato é uma empresa para quem busca uma segurança a mais na carteira, uma empresa barata que atrai investidores iniciantes, quem tem pouco dinheiro para investir e reinvestir os dividendos também, além de ser uma empresa bem modesta, não espere ficar rico do dia para a noite, mas sim ter um rendimento muito provável acima da inflação, do CDI, do Ibovespa, um rendimento mais seguro e será proporcional ao seu retorno. Uma excelente empresa para uma carteira de aposentadoria. A última ação não tem como deixar de fora. É uma ação que nos últimos anos não deu um retorno tão explosivo, mas o que estamos vendo agora é daqui para frente. Com os projetos que ela entregou, Puma 2, Projeto Figueira, ela tende a crescer muito sua capacidade de produção, sua receita tende a ficar mais sólida por causa do seu foco em papéis e embalagens, está migrando e saindo da celulose com maior foco para assim focar na sua produção. Então estamos falando da Klabin, é uma empresa que promete muito para o longo prazo, para o investidor que pretende se aposentar daqui 20 anos. Não deixa de ser uma excelente ação, bem resiliente, com foco para o futuro, já que a tendência é que o plástico seja substituído pelo papel e pelo papelão. De fato é uma empresa que você precisa comprar barato para ter um bom retorno. O seu preço e valor patrimonial está abaixo da sua média dos anos anteriores,
também um ponto muito positivo, e mesmo 2020, quando ela deu prejuízo, estava num preço de valor patrimonial muito alto. O seu PL é característico ser negociado um pouco mais alto, está bem abaixo da sua média, que foi distorcida por causa de 2018, mas em comparação com anos anteriores está mais alto. Mas o que acontece? Nos últimos balanços teve uma queda no seu lucro. Não se refletiu uma queda na cotação por enquanto, porque o que importa para a Klabin pagar um bom dividendo é seu EBITDA, ou seja, a sua geração de caixa. Ela paga 20% da sua geração de caixa. Então esse payout de 63% que está marcando aqui não condiz com o seu real pagamento. Então o seu EBITDA foi muito bom, mas o seu lucro não foi dos melhores, teve uma queda. Mas por isso que a cotação acabou não caindo tanto. De qualquer forma, é uma empresa que por enquanto está com uma boa margem, claro que não é das mais altas, mas já é uma margem considerável, sendo que 2022 conseguiu uma margem muito alta também por causa da celulose, que estava num preço muito bom. Ela possui um ROI de 17%, com um ROI que realmente está bem baixo. A tendência é que aumente com a execução dos seus projetos, que vai aumentar a rentabilidade sobre o seu capital investido. Ela chegou num ROI de 12,88%, que foi em 2022, justamente quando a commodity estava em alta. A tendência é que vai aumentando no médio prazo. A sua dívida está bem alta, realmente 3,87 vezes, mas o que acontece? É uma empresa de alto capital investido. A sua média é de 4 vezes seu EBITDA. Está abaixo da sua média e abaixo de anos que ela chegou a 4,5 vezes e até mesmo 6,8 vezes. Então, por enquanto, entre aspas, está confortável. Até porque ela possui uma liquidez corrente bem alta. Então ela tem um caixa bem robusto para pagar suas dívidas no curto prazo, com um crescimento de lucros bem alto, por sinal, de 23%. Claro que a commodity influenciou bastante, mas a tendência é que com o aumento de produção do projeto Puma II em mais de 350 mil toneladas, vá sim refletir num lucro maior. É uma empresa que já deu prejuízo, como eu falei para vocês, principalmente em 2020 por causa da pandemia, então tenha isso em mente, mas é outra empresa, está muito mais consolidada. E ela é uma empresa que não é de característica pagar um dividendo tão alto, pelo menos com base nos anos anteriores. Provavelmente, 2024, 2025, 2026, vai se manter um dividendo por volta de 6, 7 até 8%, dependendo do preço que você compra, é claro. E a sua frequência de pagamentos, podemos dizer que 4 a 5 vezes por ano. Então é bastante pagamento e ela paga bem rápido. Anunciou no mês 10, pagou no mês 11. Então mesmo que o dividendo não é tão alto, com a valorização, o aumento de capital da empresa, a produção a mais, pode refletir uma boa rentabilidade, porque um dividendo de 6, 7% é o suficiente para, entre aspas, cobrir a inflação. Aí temos também a valorização da ação, já que você estará levando para o longo prazo. Ações e empresas demoram anos e anos para concluir projetos e ter o ganho de eficiência. Então é uma ação para uma carteira previdenciária para o longo prazo. E ela teve prejuízo em 2015 e 2020 recentemente. Aí 2021 reverteu, 2022 um lucro bem alto e atualmente 2,85 bilhões, mas o que importa para dividendos é o EBITDA. É uma empresa que foi fundada em 1899, então tem mais de 120 anos de criação e também quase 30 anos que está na bolsa. Então é uma empresa bem antiga, com mais de 14 mil funcionários. É uma empresa muito robusta. Ela já é uma empresa considerada grande, de 25,9 bilhões de valor de mercado, tem 100% de tag along e um free float bem alto, com uma boa liquidez para o pequeno investidor até para o médio investidor de 1,5 milhões de reais. E como podemos observar, é uma empresa que gera muito caixa, por isso que ela paga seu dividendo em cima do seu EBITDA. A sua receita vem crescendo ano após ano, mesmo que a empresa passe por prejuízo e passe por anos difíceis. Então é uma empresa bem robusta, com uma alta capacidade de pagar dívidas. Então essas três empresas, basicamente duas são previdenciárias, a Klabin e a Sanepar, e uma empresa com foco um pouco mais diferente, quem sabe uma pimentinha da carteira para ter uma exposição menor, mas não deixa de ser uma ótima ação com seu propósito, que é a CSN Mineração. São três empresas que, compradas a um bom preço e reinvestindo os dividendos de forma inteligente, pode sim proporcionar um ótimo resultado, e não existe uma fórmula mágica das ações para escolher. Temos bilionários que investem em empresas de commodities e têm ótimos resultados, e temos bilionários que investem em ações previdenciárias e também têm ótimos resultados. Compre boas ações a bons preços, segure para o longo prazo, extraia os dividendos e você sim terá uma excelente carteira para se aposentar no futuro. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros.
Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.